Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 200º Dr. Apple News. Caramba, como a gente já foi longe. 200 vezes aqui, 200 sextas-feiras que eu tô aqui trazendo as notícias para vocês. Óbvio, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto. Muito obrigado a vocês que me indicam aqui notícias para poder comentar. E também a vocês que assistem, que compartilham, que comentam aqui. Muita gente, eu não vou citar aqui porque senão eu vou acabar esquecendo alguém e aí fica chato. Mas todos vocês que acompanham aqui o canal, muito obrigado. Sem vocês a gente não teria chegado tão longe. Como diz os italianos, né? Piano piano, você vai lontano. E chegamos aqui no episódio 200. Então vamos lá, pessoal, para a gente não perder o pique, vamos continuar aqui com a nossa sequência. As notícias históricas que a gente sempre começa o nosso Dr. Apple News. A gente tem aqui no dia 25 de junho de 1985 o Bill Gates tentando convencer a Apple a licenciar o seu sistema operacional. Nessa época, óbvio que o Mac era muito melhor, né? Eu ainda acho que continua sendo melhor, mas muito melhor do que o Windows, né? Uma distância muito grande realmente, só que o mercado restrito, porque é uma decisão estratégica da empresa, da Apple, de manter o sistema no próprio computador, e uma decisão estratégica da Microsoft de abrir o software dela para qualquer tipo de computador. Aí você tem as benesses, né, o ônus e o bônus de cada uma das decisões. Obviamente que a Microsoft enriqueceu muito rápido, né, enfim, vendeu pra caramba, mas o produto não é estável, não é bom. Daí rola um monte de incompatibilidade, problema de driver, aquelas coisas todas que o pessoal que usa o Windows sabe. Óbvio que melhorou muito com o tempo, mas ainda não é comparável com a estabilidade e a segurança que a gente tem nos Macintoshes. A Apple durante um tempo licenciou para alguns clones, né? E não deu muito certo, começou a canibalizar o próprio produto e logo a Apple parou com essa história que viu que realmente não dava certo. Enfim, são duas visões diferentes, cada um gosta do que achar que é melhor, não tem problema nenhum. E a gente vê que ele tentou, mas Steve Jobs resolveu segurar essa situação toda aí para não perder o foco do trabalho, né? A gente tem depois em 28 de junho, só que lá na frente, em 1993, a Apple lançando o LC520. O LC520, o Macintosh LC520, foi uma máquina específica para as escolas. A Apple sempre teve uma inclinação muito grande para essa parte de universidades, escolas, máquinas para pesquisa, né? Mas nunca tinha uma máquina específica para isso. Elas tinham um programa de vendas específico com um valor diferenciado, mas não tinha uma máquina feita especificamente para as escolas. E aí em 93 a Apple lançou esse todo integrado, né, esse all-in-one aí, especificamente para as escolas, né? Então ele tinha uma CPU de 25 MHz, olha que beleza, 5 MB de RAM, que era expansível até... Ah não, 5 MB de RAM e um hard drive, um HD de ou 80 MB ou 160 MB. Imagina pessoal, 80 MB, hoje em dia uma foto pesa mais do que isso. Se você fizer 10 segundos de filme, já é mais pesado do que isso. E naquela época 80 mega dava para fazer muita coisa, né? E o preço ali 1.800 dólares, hoje seria 3.800 mais ou menos, 3.786 dólares. Realmente as coisas evoluíram muito, né? E você vê que a faixa de preço diminuiu, né? Comparado com o que era antigamente, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, depois nós temos aí em 27 de junho de 97, aí é a época do Gil Amelio, né, o CEO, foi o último CEO antes do Steve Jobs voltar. E nessa data foi anunciado aí uma perda, um prejuízo de 1,6 bilhões de dólares na Apple. Aí nessa hora todo mundo botou a tampa no caixão, jogou a pá de cal, falou acabou, a empresa acabou, não tem mais jeito. E aí o Gil Amelio teve a fantástica ideia de comprar o Steve Jobs de volta junto com o sistema da Next, né? Era a última cartada, realmente não tinha mais o que fazer,
Ninguém acreditava que a Apple poderia levantar dessa situação fiscal horrorosa, né? Mas enfim, o cara veio e provou que dava para melhorar, né? Virar o jogo fazendo a coisa direito, né? O pessoal fala, o Steve Jobs era muito, muito bruto, ele era muito ríspido. Cara, precisa ser, não adianta. Para você botar as coisas no eixo, né? Precisa ser. Tem uma frase que diz que a espada é forjada no fogo e na porrada, não é no agradinho não, o negócio tem que ser firme. E ele era firme na visão dele, ele era muito firme para que todo o time pudesse remar para a mesma direção, né? Quem estivesse remando para fora, corta a cabeça. Era mais ou menos assim. E nós vimos aí a grande virada que a Apple fez depois de uma perda, aí, de um prejuízo de 1,6 bilhões de dólares, né? Incrível. 29 de junho de 2007, né, parte dessa história passa por isso, né, o começo da venda dos iPhones. A Apple tinha anunciado em janeiro, se eu não me engano, né, o iPhone. Ninguém pôde ter contato com o iPhone porque ele ainda estava cheio de bug, o sistema operacional não estava pronto, então eles colocaram nessa redoma de vidro, o que acabou ficando como uma coisa, uma joia, né, uma coroa da rainha, aquela coisa intocável. E muita gente falou, poxa, a gente não pôde pôr a mão e tal, mas acabou essa estratégia, né? Na verdade, essa decisão por conta de uma ineficiência do produto, acabou colocando o produto num pedestal mesmo. Olha só o olhar da galera fotografando com aquelas cybershots antigas, né? Imagina, quase ninguém mais usa isso. Então acabou elevando o produto, né? Tem muita gente que fala que não, tem que experimentar, mas a Apple acabou fazendo isso e elevando, colocando o produto num outro patamar. Mas no dia 29 de junho começou realmente a venda do iPhone. A venda do iPhone não foi estratosférica logo do começo, né? Muita gente ficou um pouco receoso, o preço comparado com os outros telefones que não eram smart, né? Ou eram quase smart, era mais caro, né? Como sempre foi os produtos da Apple, mas entregava muito mais, né? Então devagarinho a Apple foi ganhando tração e acabou mudando o mundo, né? Esse brinquedinho aí acabou mudando a forma como a gente vive o nosso dia a dia. Realmente é impressionante ter vivido essa época. Depois a gente tem em 2008, um ano depois, dia 26 de junho de 2008, a Apple realmente abrindo o iPhone para produção de aplicativos de outras pessoas. Antigamente o iPhone, no começo, né, o iPhone só tinha os aplicativos que vinham com ele. No máximo, você poderia ter um aplicativo que rodasse junto com o navegador, né, utilizando aí o WebKit. Hoje nós vemos muito isso, né? O Steve Jobs sempre foi contra a possibilidade de instalar aplicativos de terceiros no seu aparelho. Por quê? Porque teria que haver, como há hoje, né, um crivo, né, o código de todos os aplicativos teriam que ser revistos pelo pessoal da Apple para evitar malware, para evitar vírus, para evitar que o código sobrecarregasse o equipamento, utilizasse coisas que não deveria utilizar, enfim, né? Quando uma pessoa de fora faz uma coisa por um sistema, muita coisa pode dar errado. Então o Steve Jobs queria ter esse controle para que a experiência do usuário fosse 100%. Então foi uma briga interna grande, né? A Apple acabou abrindo esse mercado, né? Criando esse mercado, o que ela fatura muita grana e também acabou enriquecendo muitas pessoas, né? Criou uma nova forma de trabalho, o que é impressionante, né? Como o App Store repassa a grana para os seus desenvolvedores. Pessoas que estavam em casa sem fazer nada criaram aplicativos ou ainda criam aplicativos e têm uma renda, sustentam a sua família ou então ficaram realmente milionários por conta disso, né? E aí a gente tem toda aquela briga com relação ao monopólio da Apple. Pô, ela fez o produto, ela fez a loja, ela criou o mercado, ela criou os consumidores, né? 30% eu acho que é até pouco, se você for parar para pensar, né? Depois de ter feito tudo isso. Mas enfim, aí é questão de cada um pensa o que pensa, né? Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente tem aí o que esperar do iPhone 15, né? O iPhone 15 está próximo de ser anunciado ali. A gente tem aí uma previsão aí agora no começo de julho para ter algum tipo de anúncio da Apple com relação ao iPhone. Não esperem grandes modificações, né?
A gente vem ainda patinando com relação a todo esse problema de cadeia produtiva, de supply chain que houve aí nos anos anteriores, né? Então aí o que o pessoal vem falando é uma mudança de processador, que é óbvio, né? A porta USB tipo C, que também é óbvio por conta da União Europeia, que resolveu, né, só pode utilizar a porta USB tipo C, enfim. Parece que o frame, né, a carcaça do iPhone vai ser feita de titânio agora. Nos modelos Pro a gente teria um botão de ação no lugar desse switchzinho aqui do silencioso, né? Então talvez o iPhone 15 normal ainda venha com esse botãozinho e o iPhone Pro venha com um botão de ação, assim como é no Apple Watch Ultra, né? Então é um botão que não vai ser mais um switch, vai ser realmente um botão, onde você vai poder configurar o que ele vai fazer, né, dentro do sistema. Então pode continuar sendo silenciar o aparelho, mas pode ser outras coisas, se você quiser tirar foto, abrir um programa, enfim, né? Você pode fazer o que você quiser. Isso é tudo rumor, tá, pessoal? A gente ainda não tem certeza. O Dynamic Island também provavelmente vai para todos os dispositivos, né? Para toda a linha. A Apple começa sempre colocando as coisas no Pro, preço mais alto, né? A novidade vem no Pro, e depois ela vai colocando nos equipamentos mais novos. O Always On Display também, né? A tela sempre ligada, vem para todos os equipamentos provavelmente. Uma moldura, né? Uma bordinha mais fininha, uma bateria mais durável, que é sempre bem-vindo, né? Melhorias na câmera, o eSIM, né, o chip eletrônico, talvez uma melhora na memória RAM, né, então um aumento de memória RAM, o Wi-Fi 6.E, que é o novo padrão, né? Obviamente que não adianta você ter o Wi-Fi 6.E no seu iPhone se o seu roteador não transmite nessa frequência, né, que seria de 6 GHz. Então, não pense em trocar o iPhone por conta disso se você não tem um roteador que transmite nessa frequência, não vai adiantar nada. E o SOS de emergência via satélite provavelmente vem para todos os equipamentos também. Crash Detection, que só tinha também no Pro, se não me engano, não, acho que vinha em todos, né? Vem para a linha toda, e melhorias aí na conectividade de 5G. Isso aí são rumores do que viriam aí no iPhone 15, não vem uma mudança tão drástica assim, pelo menos é o que os rumores vêm dizendo, vêm orientando a gente com relação a isso. Talvez no ano que vem a gente tenha uma mudança mais radical na parte de design do produto. Aí a gente vê capinhas que já estão sendo produzidas para o iPhone 15, e aqui a gente percebe nesse buraquinho aqui, ó, que seria do Pro, bem maior, né, do que o buraquinho do outro aqui. Se bem que o buraquinho do outro aqui também é um botão, né, ele não é mais um switch. Enfim, a gente fica aí tentando adivinhar vendo essas imagens todas. Na parte de baixo a gente tem um espaço bem maior aqui, por conta da USB tipo C, que é bem maior do que o Lightning, né? Enfim, vamos lá. Aumento de preços aí dos serviços do iCloud Plus, já era esperado, a Apple segurou o máximo que podia segurar, né? Todo mundo aumentou o preço, menos a Apple, e agora aumentou um preço em 25%. Então lá, por exemplo, lá na Grã-Bretanha, né, lá no UK, era 79 centavos ali, os 50 GB foi para 99. Né? Pode ser pouco por mês, mas o percentual de aumento foi grande, 25% não é pouca coisa não. Lógico que no valor total é pouco, né? Mas enfim, o aumento foi grande. Então, provavelmente, se já não aumentou, provavelmente aqui no Brasil a gente vai ter aumento também. Boas notícias aí para o pessoal do iMac, os fãs do iMac. O iMac está meio esquecido, né? Faz 2 anos aí que não fala nada sobre ele, não lança nada, tá quietinho, aquela coisa toda. Muita gente querendo comprar, mas segurando um pouco a onda, porque 2 anos sem nenhum tipo de melhoria, né? Ainda está com M1, para vocês terem uma ideia. Então, desse ano não deve passar, pessoal. A Apple deve lançar alguma coisa esse ano. E aí o pessoal vem falando de um display de 30 polegadas, né? Antigamente a gente tinha 2 tamanhos de iMac, hoje só tem um tamanho, mas provavelmente a Apple vai trazer um iMac grande. A gente não sabe se vai ser um iMac Pro,
né? Ou então só um iMac normal com 2 tamanhos de display, um processador melhor talvez, né? Mas enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Quem está com saudade de um iMac com a tela bem grandona, provavelmente vai ver esse ano. Aí a gente tem a União Europeia metendo o bedelho de novo, né, com relação agora à leitura de mensagens trocadas, né, em WhatsApp, em iMessage, em Signal e tudo mais, né? Então eles estão aí fazendo um Data Act ou Data Act, né? Então eles querem, para proteger as criancinhas, eles querem bisbilhotar nas suas mensagens, né? Então é isso que está acontecendo lá. Exatamente isso. A Apple já tentou fazer alguma coisa nesse jeito na parte de fotografias, né? Fazer uma leitura de fotografias e ver se tem algum tipo de pornografia infantil e aí avisar os parentes, os Apple IDs relacionados ou até mesmo bloquear aquela foto. E o pessoal botou as asinhas de fora, falando, meu, não venha bisbilhotar nas minhas mensagens, eu mando o que eu quiser, né? E sou responsável por aquilo que mando, né? Agora a gente já viu que abriu a porteira lá na União Europeia. Já passou a questão da USB tipo C, agora vem a questão da bateria removível, agora vem a questão da leitura das suas mensagens. Algumas empresas já estão dizendo até que se isso passar, eles vão parar de funcionar lá na União Europeia, né? Pois é, isso aí, você dá a mão, eles querem o pé, né? Ah lá, a Apple é contra a lei britânica que visa escanear mensagens dos usuários, né? Então a gente tem exatamente essa mesma mensagem, o pessoal do Mac Magazine dando reply, né, dessa notícia, né? Realmente é muito perigoso isso aqui, né, pessoal? Porque eles falam que é para proteger as criancinhas, mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Tem muita coisa ali que a gente não sabe. Por exemplo, essa outra notícia que vem lá do velho mundo, né? Essa empresa de Berlim chamada OpenTalk não, já está fazendo, né? Uma plataforma de conversas, né? De videoconferência específica, própria, só dela, para parar de usar Zoom, parar de usar o Teams, WebEx, essas coisas todas, né? A gente já vem falando, desde o começo do apocalipse, né, que o pessoal começou a usar muito o Zoom. Eu fiz um vídeo falando só dos perigos do Zoom e ainda tem muita gente que usa isso no dia a dia. Pessoal, muito cuidado. Essas empresas aí, o próprio Google, a gente sabe que trabalha muito com as nossas informações, né? De todas elas, a que a gente menos tem notícia de problemas é a própria Apple. Não é porque eu trabalho com ela que eu vou ficar defendendo. Eu não sou fanboy a esse ponto. Quando tem problema, eu aponto os problemas. Mas a gente sabe que essa questão de privacidade tem um cuidado maior dentro do ecossistema da Apple. Então use o FaceTime. Né? Mesmo pessoas que não têm Apple podem utilizar o FaceTime para você poder fazer uma reunião. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala isso, FaceTime para todos. Procure aí que você vai ver. Você manda o link, é exatamente igual, você manda o link e pronto. Né? Com compartilhamento de tela, aquela coisa toda que vocês estão acostumados, né? Mas o pessoal ainda continua. E lá a Alemanha já abriu o olho, já sabe que realmente o negócio lá é perigoso, né? De espionagem, gravação, etc. Abertura da máquina para vasculhamento, etc., que a gente já vem falando, e eles estão querendo fazer uma empresa, um programa só para esse tipo de finalidade. E já estão testando aí dentro de reuniões corporativas, dentro do Estado, né, reuniões estatais, utilizar uma plataforma proprietária onde você tem o controle do que está acontecendo. Fique atento, pessoal. Essas facilidades aí, a gente abre mão de privacidade para ter essas facilidades, né? É assim que funciona, vamos ter cuidado, vamos ficar de olho aberto. Mesmo a própria Apple, que fala tanto de privacidade, tem que abrir o olho, tem que ficar atento, tem que tomar cuidado com essas coisas. Legal, pessoal. Eu acho que é isso. A gente encerra aí o 200º Dr. Apple News. Poxa, que legal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, pela força de todos vocês. Se não fosse vocês que estão assistindo aqui, que curtem meu trabalho, comentam, compartilham, né? Comentam com os amigos. Poxa, tem lá o Dr. Apple, assista lá, entre em contato com ele que ele te ajuda. Se não fosse vocês, a gente não chegaria
tão longe aqui. Então, muito obrigado a todos, muita paz para todo mundo, um bom final de semana e a gente se vê na semana que vem. Acesse o site drapple.com.br, lá você encontra os meus cursos, né, para você se matricular e aprender de pouquinho em pouquinho, e também os meus contatos, caso você precise de uma consulta, uma aula VIP, um suporte técnico, entre em contato, a gente marca um horário para eu te ajudar remotamente. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.